Olá para todo mundo, eu me chamo Luiz Eduardo e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um pouco mais sobre o VBS. Ah, Espero poder ajudar aqueles que estão começando agora na parte da informática na área de redes de computadores, que envolve gerenciamento de Linux e Windows. Então vamos ver e estudar um pouquinho sobre as estruturas na qual eu criei por necessidade em algum momento. Vocês também podem precisar dos scripts. Uh, eu vou disponibilizar todos os scripts que vocês vão ver amanhã. Uh, o vídeo de hoje vai ser a parte 1 e amanhã vai sair a parte 2, ok? Não vai ficar muito longo aqui o vídeo, aí é fogo, né? Demora um monte pra gravar e aí é isso aí, então vamos lá. Bom, a gente está aqui com o nosso Windows 2012. A ideia aqui é a seguinte, ó. Tu tá numa empresa e nessa empresa tem cerca de, digamos que essa empresa é uma escola. E essa escola tem cerca de, sei lá, uns 3.000 alunos. De manhã, de tarde e de noite. Pra... E só um cara lá. Só tu tá trabalhando lá. Teu manda-chuva, digamos. Porém, sem... Existem programas pagos que facilitam a vida, como, por exemplo, o Deep Freeze. O Deep Freeze ele é um programa que congela a imagem do computador. E toda vez em que a gente inicia o sistema, ele a imagem na qual ele foi congelada é a mesma imagem na qual ele volta. O problema é que o Deep Freeze ele consome muita memória, ele consome a metade da memória que tu tem, mais 500 MB mais ou menos de memória. E conforme o tempo vai passando, ele começa a congelar também o, o adaptador de rede, o fluxo da internet, o TCP. E aí, às vezes, dá tranqueira não posso dizer, na internet. Simplesmente para ali a comunicação e sei lá o que acontece depois. É muito estranho. Bom, uh... ainda tô gripadão aqui. A ideia aqui é a seguinte: a gente precisa limpar todas essas máquinas. E a gente tem cerca de 11 laboratórios a 12 laboratórios de informática, 40 computadores em cada sala. Então é muito computador para limpar, sendo que sempre quando a gente tem que limpar os computadores, tanto a tela, a área de trabalho, os downloads, as músicas, as pastas de músicas, vídeos, que o usuário sempre vai deixar tudo sujo ali. Além disso, a gente tem que passar antivírus e etc. Então ocupa muito trabalho, muito tempo da gente. E também, como se não bastasse, na hora em que a gente está fazendo a manutenção dos laboratórios, sempre estraga um PC. E sempre vão te chamar porque estragaram um PC. Eu não sei por que isso, mas é assim que funciona. E aí a gente tem que cruzar os dedos e torcer que não seja nada sério, para poder arrumar rapidinho para poder voltar lá depois. Então, existe uma forma de limpar a área de trabalho, downloads, música, vídeo, meus documentos, arquivos em geral que ficam na área de trabalho, sem usar o CCleaner. Então é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Então
Vamos lá. Vamos dar início aqui. Eu vou entrar no Windows 2012. A minha telinha aqui vai sumir. Porém, o vídeo vai continuar, certo? Então vamos lá. Bom, como, vo como vocês podem ver, essa é uma área de usuário comum em que a gente tem que enfrentar. Como se não bastasse, tem arquivos, downloads, sei lá, pasta. Aqui dentro, vou abrir aqui o Explorer. Ó, documentos, downloads, vai ter músicas, vai ter imagens, vai ter vídeos e assim por diante. Então, para excluir isso aqui, excluir tudo das pastas e passar o antivírus, requer um bom tempinho. Então, para evitar isso, eu tive a necessidade de criar esse script aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ele se chama limpador. E coloquei o nome de pasta geral. Esse nome aqui foi um nome engraçado na época. Pasta geral. Tipo assim. Bom, vamos dar uma olhada como é que ele funciona. Primeiramente aqui, vamos dissipar esse script. Bom, como a gente viu no vídeo do criando usuários em massa no AD, aqui a gente primeiramente cria as variáveis na qual a gente vai usar no sistema. Aqui a gente cria uma forma de adquirir o poder de criar, editar e deletar pastas ou arquivos, tendo acesso ao disco rígido e permissões para poder criar, editar e deletar pastas e arquivos. Aqui é a forma de ter acesso ao shell comandos do prompt de comando, que vão ser armazenados nessa variável. A gente criou aqui também. A gente vai setar essa variável o poder dela poder fazer poder fazer os comandos do prompt de comando. Bom, aqui definindo o caminho do usuário através de variáveis do ambiente do CMD. Aqui a gente cria uma variável que vai receber o caminho do usuário. Eu poderia botar o caminho do usuário de forma na mão. C, dois pontos, contrabarra, usuários, o nome do usuário e aí sim o caminho. Mas eu resolvi criar uma variável do sistema, que a variável na verdade já existe, user profile, que ela vai pegar todo esse diretório pra gente até o nome do usuário. Assim a gente não se preocupa aonde vai estar o usuário, quem é o usuário e por diante, certo? Aqui começa as deletação de arquivos e pastas do usuário. Esse script aqui é mais ou menos como se fosse um mini CCleaner da vida. Só que a parte legal dele é que ele funciona também com o arquivo bat, no caso o .bat, que vai estar mapeando as pastas do usuário do AD, é o mesmo .bat na qual vai executar esse arquivo na inicialização do Windows, certo? E isso facilita muito a nossa vida, porque vai ser geral para todo mundo, para todos os usuários que vão fazer parte do laboratório e assim vai. Como é que isso aqui funciona? A gente com o comando fso que a gente criou aqui em cima, ele tem acesso à criação de pastas e arquivos.
Então a gente vai dizer para ele, ó, por favor, acesse essa propriedade chamada delete file, que é de deletar arquivo, e se encontra no seguinte diretório: caminho do usuário, /downloads, tudo que tiver lá dentro, ele vai deletar no downloads. Aqui tudo que tiver nos documentos, só que para mim poder mostrar o arquivo para vocês, eu deixei comentado aqui para poder deixar esse arquivo lá dentro da pasta dos documentos para não ser deletado também, beleza? E aqui por diante, ó, deletar as imagens, arquivos de imagem, músicas, arquivos de música, vídeos, arquivos de vídeos, e no nosso desktop, o poluidão. E depois aqui ele mostra uma mensagem pra gente: limpeza completada no Windows Explorer. Esse MSG Box é possível acrescentar o tipo do símbolo que ele vai nos apresentar quando abrir a caixinha e o título também. Isso é opcional para quem quiser. No meu caso aqui eu só deixei só com uma mensagem mesmo. E aqui eu fecho esse script. Agora vamos ver como é que ele funciona na prática. Vou fechar aqui e vou executar ele. Vamos ver. Limpeza completada no Windows Explorer. Como vocês podem ver, quando ele exclui, ele não deixa nem a lixeira cheia, o que é uma maravilha pra gente. Beleza? Ó, tudo limpinho, simplesmente limpo, com um clique. No caso do AD, que a gente vai estar mapeando o ponto .bat, através do ponto .bat a gente chama o comando start e o local onde está esse arquivo, .vbs. Então ele vai startar esse arquivo toda vez que o usuário entrar com o login dele e vai executar esse comando, assim mantendo as pastas principais que a gente teria aqui. Limpar no, sei lá, nos 12 laboratórios automaticamente. Ah, mas por que eu não uso o CCleaner, por exemplo, para ser executado pelo ponto .bat? Porque usando o script .vbs a gente ganha cerca de 80% mais rapidez na execução do que com o CCleaner, que é um executável .exe. A verdade é essa, e quanto mais rápido for, melhor é. Mais rápido entra os serviços do Windows, e assim os alunos não vão meio que reclamar da demora da entrada do Windows, porque está demorando, e assim vai. Beleza? Agora vamos ver um outro script que é também muito interessante. Vamos vir aqui em documentos, file VBS, busca endereçada de IP, nome da máquina, e assim vai em diante. Eu vou executar ele para vocês verem o que ele me mostra. Eu quero descobrir o IP da máquina X ou o nome de forma simples, direta, com 2 cliques. Olha só, eu achei bem legal. Esse script aqui não fui eu que fiz, tá lá no site da Microsoft. Eu achei interessante e quis compartilhar com vocês. Olha só, eu vou executar aqui. Ele nos mostra o nome do usuário, o nome da máquina e o endereço IP. Agora eu vou mostrar para vocês como é que é feito. Eu vou estar deixando tudo comentado certinho pra vocês não se perderem, nem eu me perder, porque é tanta coisinha que a gente esquece
do que é o que, cada função aqui, então é sempre bom a gente comentar o código. Bom, aqui a gente declara a variável, as variáveis, beleza. Aqui eu declaro uma string para o meu computador, que vai ser armazenado no computador, com um ponto. Esse ponto significa raiz. Beleza? Digamos que seja uma raiz ou ponto de origem, alguma coisa desse tipo aí. Aqui no comp name vai ser o nome de fato do computador. Aqui onde diz expand environment string, ele está simplesmente pegando as variáveis do sistema. Nesse caso ele está pegando a variável nome do computador e a variável nome do usuário, e armazenando na variável nome do usuário, username, e o nome do computador está armazenando na variável comp name. Aqui, bom, isso aqui ele realiza um acordo de segurança com o computador. Esse WMI ele é um serviço do Windows, que vem no Windows. Ele faz a comunicação entre o Windows e a interface de rede. Ou seja, ele faz a comunicação entre o computador e a placa de rede nossa. Que placa de rede? É essa placa aqui, o adaptador de rede, beleza? E é exatamente isso que ele está fazendo aqui agora. Bom, aqui ele relacionou a segurança, viu que o nome do computador tá certo, achou o nome do computador, beleza, ele adquiriu a confiança. Agora aqui ele faz o seguinte, ele faz uma consulta no adaptador para saber qual adaptador está ativo. Como vocês podem ver, enable igual a true. E ele vai armazenar nessa variável ipconfig7. Bom, essa partezinha aqui do código, ele está nos dizendo o seguinte: para cada ipconfig dentro de cada adaptador, se não está vazio, se tem alguma coisa lá dentro chamada ipconfig.ip address, que é endereço de IP, então ele vai fazer o seguinte, ele vai repetir o i do ponto inicial do, digamos, do 1 até o ponto final desse IP, que no caso é de 1 a 254, segundo o que a gente definiu na configuração da placa, que nesse caso aqui é 192.168.2, né, não, é ponto 3.5. Então, vou fazer aqui embaixo aqui. Então a gente tem isso aqui, ó, 192.168.3.5. Cada espaço desse aqui, desse 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, no caso 1, 2, 3, ponto, 1, 2, 3, ponto, 1, 2, 1, 2, 3, ponto, 1, 2, 3. Então, esse espaço aqui entre os pontos, o sistema do Windows ele identifica que é um vetor. Esse vetor recebe um tipo de inteiro diferente, onde é calculado o mínimo até o valor máximo. Nesse caso,
Ele vai de 1 a 254. Beleza? Como assim? Ele vai rodar o for para achar valores entre 1 e 254 nesse campo aqui. Ele vai rodar mais de 1 a 600 a 168. Ele vai rodar de novo de 1 até 254 para achar o IP, o número correspondente dentro desse range. E por último, ele vai rodar o mesmo comando. Ele vai rodar um loop para encontrar esses vetores, que aqui é definido Lbound, IP mínimo e até o IP máximo, que no caso é o 254. O next é para dizer que depois que ele achou, então ele vai para o próximo. Próximo seria próximo no loop. Beleza? Aqui a gente está dizendo o seguinte: WSScript, como aqui adquiriu o nosso shell, ou seja, as configurações do prompt de comando, então a gente faz um hash para mostrar o nome do usuário. Esse e-comercial é uma concatenação. O traço aqui ele está separando o nome do usuário e o nome do computador. E está separando também o endereço de IP no qual ele achou. Nesse caso, é o 92.68.3.5. E nos retorna com essa informação. Mas tá, essa tosse aí tá louco. Beleza? Bom, isso faz com que a gente, quando execute esse cara aqui, nos apresente essa informação: administrator-dc, que é o nome do computador, traço o número do nosso IP. Isso traz infinitas possibilidades de fazer o que muita coisa mesmo. Beleza? Bom, eu vou estar deixando amanhã esses scripts aqui que eu tive que estudar um pouco na época para poder elaborar os programas e eu tive que estudar bastante mesmo. Então eu vou estar deixando amanhã todos esses scripts aqui. Eu espero que seja de grande ajuda, porque em algum momento vão precisar. E como eu disse aqui, ó, esse aqui não consegui achar em lugar nenhum. Existia arquivos separados, mas nada com que eu pudesse usar. E se eu quisesse usar alguma coisa, eu teria que comprar um programa. Amanhã eu vou tá lançando esse aqui, ó, programa de intervalo. Mas o que é isso aqui, programa de intervalo? Eu vou dar uma prévia para vocês. Vou dar uma prévia para vocês o seguinte, ó.
a gente vem aqui no gerenciador do servidor, Tools, Active Directory. A gente tá aqui, a gente tem vários usuários lá. A gente criou o usuário e tal. Digamos que esse aqui seja um usuário comum, tá? Aqui na conta, a gente tem logar. A gente pode definir o horário que essas pessoas vão se logar. E o computador no qual vai ser permitido aquele usuário logar. Somente aquele usuário. Certo? Aqui. Ah, tá. Não tá deixando. Bom, vou criar aqui um usuário aqui. Deixa eu ver. Vou criar aqui um usuário aqui rapidinho para mostrar para vocês aqui. Usuário teste. Teste. Sem senha mesmo. Ele não deixou. Vamos lá. Beleza, criei o usuário teste aqui. Vamos abrir ele agora. Vamos vir em conta. Logon Hours. Como vocês podem ver, aqui a gente pode definir o horário que vai estar permitido para esse usuário logar. O problema disso aqui é que são horas inteiras. 0, 1, 2, 3, 4, até 22 horas. Mas se a gente quiser logar 2h45, 2h43, fica difícil. Então eu tive a necessidade de criar um script totalmente personalizado por mim. E eu botei o nome dele de programa intervalo. Esse script aqui, ele é o mais elaborado que eu já fiz até hoje na minha vida, porque eu tive que pensar muito. Eu tive que gastar uma semana estudando como eu ia fazer. Ao mesmo tempo eu comecei a planejar como eu ia estruturar esse meu código. Eu fiz ele totalmente como se fosse orientado a objeto, porque eu poderia fazer as regras de bloqueio e de liberação e definir a hora que ele vai ligar, que ele vai desligar em um só script. O problema disso é que ficaria muito poluído, muito mesmo, e aí não daria certo. Então no próximo vídeo, que vai ser amanhã, eu vou estar liberando para vocês todos esses arquivos aqui de VBS que eu adquiri durante esse tempo. Descompactar, executar um programa, mapear a pasta na rede, enfim. E esse programa aqui vai ajudar vocês a definir um horário intermediário, um horário quebrado, que não seja inteiro, como vocês viram, se vocês precisarem, é claro. Então, espero que vocês tenham gostado. E amanhã eu acho que o vídeo vai estar no ar umas 7 da noite, talvez 5, eu não sei muito bem ainda, tá bom? Bom, então forte abraço aí, se cuidem e até amanhã. Tchau.